Amigos, vamos estudar o livro O Nosso Lar. Hoje nós iremos estudar o capítulo 3. O livro O Nosso Lar foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. O capítulo 3 que nós iremos estudar hoje chama-se A Oração Coletiva. Nós sempre, de forma rotineira, iremos trazer resumos das aulas presenciais e pretendemos tornar isso uma rotina de todos os capítulos dos livros de André Luiz. O capítulo de hoje, André Luiz, lembrando os capítulos anteriores, o primeiro e o segundo, André Luiz se encontra no umbral, na região de sombras. E Clarencio, após uma oração de André Luiz, Clarencio se apresenta ao André e André ele é transportado na condição de enfermo à colônia espiritual O Nosso Lar. E Clarencio, conforme no início do capítulo, diz o seguinte: leitura. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava no cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Finalizando a leitura, amigos dos estudos, André Luiz encontra-se amparado por Clarencio e 2 assessores enfermeiros, e Clarencio tocando com as suas mãos no muro, na entrada, no portal da colônia espiritual Nosso Lar, ele consegue ingressar André Luiz através do mentor Clarencio. O primeiro ensinamento, amigos, é que no mundo espiritual superior existem hierarquias. O mais evoluído moralmente, o mais amadurecido, orienta aqueles que são considerados momentaneamente os menos evoluídos. E o André, para ingressar, entrar na colônia espiritual, o Nosso Lar, teve que ser amparado pelo mentor Clarencio. Diante disso, o tutor Clarencio, diante do seu protegido, permitiu a entrada de André na colônia espiritual. E André, tendo as primeiras impressões da colônia espiritual Nosso Lar, conforme a leitura, ele vê uma claridade, o sol que clareia a terra e nosso mundo, na nossa dimensão física, é o mesmo sol que dá vida, claridade, brilho à colônia espiritual Nosso Lar. André Luiz, ao ser convidado a se instalar num quarto no complexo hospitalar, ele recebe a orientação de Clarencio, dizendo que ele iria retornar no dia seguinte. Ou seja, amigos, André Luiz, ele está sendo observado. André Luiz não tem a liberdade plena, uma vez que ele é um enfermo, viveu com os seus sofrimentos no mundo sombrio do umbral. E André Luiz, lançando um olhar de agradecimento a Clarencio, ele resolveu indagar a um dos enfermeiros a respeito do sol. E o enfermeiro diz que o sol, ele
é mais brilhante, é mais encantador. E diz o seguinte, segundo a leitura do capítulo 3º do livro Nosso Lar, capítulo que tem o nome, A Oração Coletiva. E o enfermeiro diz, em texto, narração, André Luiz: a estrela que o Senhor acendeu para o nosso trabalho terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Finalizando a leitura deste capítulo, um trecho, um pequeno fragmento, entendemos que o Sol ele tem funções além do que nós tínhamos o conhecimento da vida corpórea, uma vez que o André, ao questionar o enfermeiro, ele diz que o Sol, ele tem percepção, a nossa percepção visual, ao observar o Sol, é mais rica na vida espiritual. E a título de material complementar, nós temos no Livro dos Espíritos uma questão 188, em que há uma nota do professor Allan Kardec que diz que o Sol ele é habitado em reuniões, em assembleias, por espíritos superiores, dos quais estes espíritos espalham, emanam pensamentos positivos para o sistema solar. Esta nota encontra-se como acréscimo da questão 188 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec diz, em texto: o Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente em lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos que eles dirigem. Finalizando a leitura, segundo a nota do professor Allan Kardec, o Sol é um ambiente de irradiação de forças, irradiações de forças e pensamentos. Avançando no capítulo 3º, capítulo que nós estamos estudando, é um resumo das aulas presenciais e recomendo a todos que se inscrevam no meu canal no YouTube. Caso alguém tenha interesse, pesquisando no YouTube, colocando Carmélio de Oliveira Santos. E todos os capítulos que eu vou resumir vão se encontrar em meu canal, no item Comunidade. Se inscrevendo e tocando no sininho, vocês receberão as notificações dos lançamentos dos novos vídeos, produzidos por mim. Retornando, é interessante nós analisarmos o mundo interno de André Luiz. Podemos fazer algumas narrações em que André Luiz ele fica, no capítulo 3º, ele fica alojado no quarto, num complexo hospitalar na colônia espiritual Nosso Lar, e ele vive algumas reflexões sobre a vida, a respeito da vida. Ele recebe um caldo e se sente confortado, renovado, e escuta melodias encantadoras no seu quarto e questiona ao enfermeiro a respeito disso. O enfermeiro elucida e explica a André Luiz que é chegado o momento do crepúsculo no nosso lar, ou seja, é o momento da oração coletiva. E André Luiz solicita que o enfermeiro conduza o mesmo para esta assembleia encantadora de orações, de momentos sagrados da colônia espiritual Nosso Lar. O enfermeiro acolhe André e ele vai ao encontro deste ambiente. E André fica fascinado porque ele percebe que há um telão em que existem 72
ministros, entre eles Clarencio, e no centro o governador, o ancião luminoso. E na oração se materializa um coração azul, com linhas douradas em suas pontas. E deste coração se espalham flores azuis e pétalas caem naquele ambiente, em toda a colônia espiritual nosso lar. E André Luiz sente momentos de saúde, de equilíbrio, porque estas pétalas tocam no seu perispírito, de modo que o André, ao sentir todas estas vibrações, ele se sente confortado. Mas, para o nosso estudo, o fundamental é que André Luiz, ao perceber que o crepúsculo, ou seja, o que antecede a noite em nosso lar, existe aquele momento das sombras, o momento em que existem as poucas luzes, que é o crepúsculo. E André Luiz, ele, ao sentir esta oração, há um profundo ensinamento, meus amigos, dos estudos resumidos do livro André Luiz, O Ensino à Distância. Qual seria o ensinamento? No crepúsculo da nossa vida, devemos orar, recorrer ao Pai da vida, porque os momentos são de sombras e precisamos recorrer à força maior, que é o autor da vida, o Senhor Deus, o Mestre Jesus. E o crepúsculo, uma vez existindo em nossas vidas, simbolicamente dizendo, que são as sombras, há uma mensagem contida em tais fases sombrias em que nós precisamos nos fortalecer e nos dar um novo significado à vida. Nós temos uma questão do Livro dos Espíritos, 660, item A, em que, em sua resposta, do Livro dos Espíritos, em sua resposta diz que a prece, a oração, é um estudo de si mesmo. Na medida que eu estou em recolhimento, em meditação e oração, eu desenvolvo em mim a capacidade de perceber a minha natureza, tentar alcançar a minha natureza espiritual, porque eu sou espírito. E a oração, além de ser uma fonte de erguimento, temos um pensamento do senso comum que, com a oração, com a meditação, com a lei de adoração, com a espiritualidade, este pensamento perdeu força e sentido. É o seguinte pensamento: se ficar, o bicho pega; se correr, o bicho come. Este pensamento, ele é limitante, nos deixa em situação sem soluções. A nossa mente fica limitada aos fatalismos do mundo físico, aceitando tudo sem questionar e sem desenvolver a renovação do espírito em base do Evangelho do Senhor Jesus. E uma vez que eu acrescento em meu espírito, eu incorporo, eu crio hábito da oração, da meditação, do recolhimento, esse pensamento de senso comum, ele muda. Qual seria? Se ficar, o bicho pega; se correr, o bicho come; se orar, o bicho some. Ou seja, com a oração, o bicho, que simboliza as inquietações da vida, as incertezas, ele passa a não existir. E André Luiz, ao vivenciar este mundo de luz, de brilho, que é a colônia espiritual nosso lar, ele sente e ele percebe que existe um contraste daquilo que ele foi
que representou o mundo corporal, sua última encarnação, do qual resultou a sua hospedagem forçada no umbral, no mundo sombrio, de 8 anos e meio, e ele agora se encontra no mundo luz. Esse contraste forçou André Luiz a viver algumas introspecções, reflexões. André Luiz não experimentou este ambiente do umbral sem uma razão maior. André Luiz, lamentavelmente, no próprio livro Nosso Lar, ele se envolveu de forma íntima com a empregada doméstica no mundo físico. E ele não assumiu a responsabilidade deste envolvimento. Pelo contrário, segundo o relato, ela se retirou da residência do André Luiz, no mundo físico, certamente por uma coação ou por uma cogitação de haver consequências daquela intimidade, e ela se prostituiu, desencarnou, e incrivelmente ela se encontra na câmara de retificação, na colônia espiritual, naquele ambiente. E André Luiz encontra esta irmã, e ele toma ciência que ela se encontra ali, cega, se refazendo da sua vida em que André Luiz de alguma forma contribuiu negativamente. E com isso André Luiz, ele não conseguiu conter as suas ações, os seus impulsos, que nos lembram a questão 463 do Livro dos Espíritos. Recomendo que leiam. Eu tenho até ela produzida no meu canal. Bastando pesquisar no meu canal, é a questão 463, que fala a respeito do impulso. Allan Kardec pergunta se o primeiro impulso ele é bom ou mal. E a resposta diz que pode ser bom ou mal dependendo da natureza do espírito. Ou seja, pode ser bom ou mal dependendo da natureza do espírito. E o André Luiz, ele não teve a preocupação de controlar estes impulsos, ou seja, aquela orientação sagrada de Emmanuel, que diz que a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina antecede a espontaneidade. Se a minha espontaneidade ainda está desequilibrada, imatura, nas paixões, nos desejos incontroláveis, eu preciso tomar cuidado, cautela, prudência com o meu primeiro impulso, porque eu ainda sou imaturo. E André Luiz se envolveu com esta irmã e não assumiu a responsabilidade de um homem maduro, de um homem voltado aos valores do Senhor Jesus. Avançando no capítulo, amigos dos estudos, uma vez que André Luiz experimentou a beleza da oração coletiva no crepúsculo da colônia espiritual Nosso Lar, ele percebeu que a oração é uma força que nasce do nosso mundo interno. E ele, ao perceber que Clarencio, seu protetor, encontrava-se ali na condição de ministro, aliás, Clarencio nos dá uma grande lição. Ele é ministro na colônia espiritual Nosso Lar e Clarencio cuida diretamente de André Luiz. Ou seja, os ministros, os espíritos superiores cuidam de pessoas, não somente de coisas. Ou seja, as relações do nosso mundo encarnado, ainda atrasadas, nós damos prioridades à matéria e coisificamos a vida, tornando tudo coisas. É estranho dizer isso. Já no mundo espiritual, as relações são humanizadas. As pessoas são mais importantes do que a matéria, que sabemos todos nós, ela é transitória. Enfim, meus amigos, André Luiz, ele percebeu esse mundo superior,
desenvolveu o valor da ponderação, das reflexões, como é importante ponderar, refletir a respeito dos nossos passos, das nossas ações, das nossas emoções. E recorrendo ao livro O Céu e o Inferno, temos aqui no item 28, na primeira parte, Código Penal da Vida Futura. Encontra-se no capítulo 7º, segunda parte. Irei ler somente a primeira parte do artigo 28, porque diz, segundo Allan Kardec, que organizou estes pensamentos, estes procedimentos, Allan Kardec esclarece que a nossa situação no mundo material, no mundo corpóreo, será a mesma quando deixarmos esse mundo físico após a desencarnação. André Luiz, ele representa o que ele cultivou na vida corpórea, e uma vez que ele foi descuidado em suas emoções, em seus comportamentos, ele transferiu para o umbral, e após o amparo de Clarence, ele transferiu estes descuidos. É uma espécie de crepúsculo, sombras, por isso que a oração é importante, que deve anteceder o crepúsculo da nossa vida. André Luiz encontra-se ainda no seu mundo íntimo, estas sombras, estas inquietações, estas imaturidades que ele cultivou na vida corpórea. E o capítulo 7º, segunda parte, Código Penal da Vida Futura, do livro O Céu e o Inferno, diz o seguinte, o artigo 28, organizado pelo professor Allan Kardec. Leitura. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Ou seja, nós somos resultados, herdeiros da vida que nós cultivamos no mundo corporal. E André Luiz necessita superar ele mesmo. Fixando esses valores do capítulo 3º do livro Nosso Lar, de nome A Oração Coletiva. Entender que quando as sombras, a escuridão, o crepúsculo da nossa vida se apresentar, amigos dos estudos, façamos como os habitantes da colônia espiritual Nosso Lar. Ou seja, orar, vibrar em Cristo, ao mundo superior, sentir o Altíssimo e alcançar o consolo, a paz e o erguimento. Sejamos assim. Um sol radiante, vibrar sempre na beleza da vida espiritual. E, na medida que André Luiz tem a certeza que a vida espiritual existe, isso ele noticia para todos nós, devemos sempre pensar, fixar as nossas mentes nesse mundo de luz, para que venhamos a entender que o mundo transitório ele tem um valor educativo, são momentos, são as fases de recuperação de valores, de nós suplantarmos capítulos não resolvidos em vidas passadas, e uma vez me reeducando, desenvolvendo valores, virtudes no mundo corporal, transitando por este mundo, eu irei retornar para o mundo da luz, entendendo que este mundo, sim, nos pertence. É um mundo que tem a ver com a nossa natureza espiritual, lembrando a questão 911 do Livro dos Espíritos. A nossa natureza é espiritual. Fiquem na paz, que Jesus nos abençoe.